Bom dia, galera! Estamos aí de volta. Nossa aula 3.3, para fechar aí conteúdo da prova de 5 pontos. Conceito, coisa tranquila, tá? Para quem tiver alguma dificuldade aí, já sabe o que precisa fazer, entre em contato e vamos continuar nosso bate-papo aí sobre a conservação do solo. A aula hoje, então, a gente vai falar basicamente de benefícios, mais especificamente benefícios da cobertura vegetal, beleza? Então, vamos tratar aí de forma um pouco superficial ainda, antes de se aprofundar, mas a gente vai seguindo o nosso conteúdo dessa forma, beleza? Qualquer dúvida, manda aí, vamos para a aula, bora! Então, quando a gente fala aí dos benefícios da cobertura vegetal, antes para situar bem aí, a gente vai falar dos benefícios ainda da agricultura conservacionista, que tem por princípio a utilização da cobertura vegetal. Então, vai estar muito atrelada à própria condição da cobertura do solo, tá? Mas a gente vai ver aí a agricultura conservacionista. Vamos começar com os benefícios da agricultura conservacionista. Show? Então vamos lá. Primeira coisa, como benefício de uma agricultura conservacionista, é manter uma boa condição radicular e na máxima profundidade possível. Então, se a gente tem um solo bem estruturado, a gente vai ter a possibilidade de raízes mais profundas. Por exemplo, no plantio convencional, acontece muito aquele problema do pé de arado, aquele problema de uma compactação aí subsuperficial, uma profundidade de 20 centímetros do solo, 25 centímetros, a gente tem uma camada praticamente impermeável do solo devido ao constante utilização de arado. Na agricultura conservacionista, a gente pressupõe que a gente não vai mais fazer a aragem do solo. Então, esse solo não vai ter impedimentos em profundidade para o crescimento de raiz. Com isso, eu vou ter uma raiz mais profunda. Tá? Essa profundidade de raiz auxilia no desenvolvimento vegetativo e a própria produtividade da planta. Outra coisa, a agricultura conservacionista ela garante a infiltrabilidade de água no solo, reduzindo o estresse hídrico. Então, da mesma forma, com a agricultura conservacionista, eu não vou estar revolvendo o solo, eu vou estar mantendo aquele agregado bem formado. Aquele agregado bem formado ele vai ter uma alta quantidade de microporos. Essa microporosidade vai ser onde eu vou armazenar a água, né? Onde a água se mantém retida lá na capacidade de campo. Então, a gente ter a gente trabalhar com a agricultura conservacionista é a gente manter o agregado inteiro. Mantendo o agregado inteiro, a gente tem uma alta quantidade de microporosidade, que é o que vai manter a água no nosso sistema por mais tempo. A gente mantém outra vantagem, né, é que favorece a atividade biológica do solo. A gente vai manter uma alta diversidade de micro-organismos no solo. Aí vem alguém e me pergunta, professor, mas isso não é ruim? A gente não tem doenças fúngicas no solo? Então, o que acontece é o seguinte, equilíbrio. Cara. A gente trabalhando com a agricultura conservacionista, redução da aplicação de insumos, aplicação, se necessária, apenas no recomendado, naquele limite técnico que não vai interferir na saúde do solo, o que acontece? Aumenta a quantidade de micro-organismos no meu solo. Eu não vou ter um solo estéril, né? Quando eu tenho um solo estéril, para um micro-organismo causar dano é muito fácil, porque ele não tem competição. Agora, quando eu tenho diversos micro-organismos, sim, eu vou ter micro-organismos que podem causar problema para a planta, mas eu tenho outros micro-organismos que fazem o controle desse outro micro-organismo, e daí fica um ambiente relativamente equilibrado. Eu posso apresentar até
algum problema de sanidade, mas vai ser um problema muito pequeno e dificilmente esse problema vai se espalhar para toda a minha lavoura devido ao equilíbrio que eu estou propiciando no solo. Eu vou ter micro-organismos que vão trazer prejuízo para a lavoura e eu vou ter micro-organismos predando, predando esse micro-organismo causador de problema. Então, ocorre um equilíbrio no meu solo. Isso é muito bom. Eu vou evitar também, com a agricultura conservacionista, eu evito danos físicos e químicos às raízes. Então, claro, eu vou ter uma raiz mais sadia, que não vai ter problema de crescimento, não vai ter fitotoxicidade por algum produto aplicado de forma errada. Tudo isso é uma agricultura conservacionista, né? Outra vantagem, áreas sem preparo funcionam como reservatório de CO2. Aqui cabe uma aula só sobre essa captação de CO2. A gente tem que falar do ciclo do carbono, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Então, o que acontece em resumo, galera? Deixa eu ver se consigo resumir. Matéria orgânica é estoque de carbono. Matéria orgânica, basicamente, é carbono. O que acontece? Se eu promovo o revolvimento do solo, os meus micro-organismos que estão presentes no solo, eles são aeróbicos. Promovendo o aquecimento, o revolvimento do solo, eu tenho um aquecimento devido à insolação. Aquecimento e aumento da aeração no solo, eu acelero o metabolismo desses micro-organismos. Acelerando o metabolismo desses micro-organismos, eles vão decompor a matéria orgânica de forma muito mais acelerada. Micro-organismos aeróbicos respiram. Eles inspiram oxigênio e liberam CO2. Estão entendendo? Então, esses micro-organismos, com o revolvimento do solo, o solo esquenta e esses micro-organismos vão decompor a matéria orgânica mais rápida. Metabolismo mais acelerado, eles respiram mais. Eles emitem muito mais CO2 que eles estão adquirindo da matéria orgânica, eles acabam liberando para a atmosfera. Então, se eu pego uma área que já está degradada, tem um estoque de carbono baixo, e começa a praticar agricultura conservacionista, mesmo o plantio direto, o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer o ciclo contrário. O que seria o ciclo contrário? As minhas plantas que eu estou utilizando lá, elas vão captar CO2 atmosférico para fazer a fotossíntese. Em determinado momento, elas vão morrer. Elas vão morrer e elas vão ser decompostas e vão gerar matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser acumulada no solo. Se eu faço esse ciclo sem promover o revolvimento do solo, a quantidade de carbono que eu estou colocando no solo é maior do que a quantidade de carbono que está saindo do solo. Eu estou fazendo um estoque de carbono no solo. De forma bem resumida, galera. Eu vou ver, de repente, tentar fazer uma aula sobre isso, quando a gente falar de matéria orgânica exclusivamente, beleza? Mas de forma bem resumida, espero que vocês tenham entendido, é isso aí. Então, áreas de agricultura conservacionista são um estoque de CO2, a gente está tirando CO2 da atmosfera e estocando ele no solo. Isso é muito bom, porque além de tirar o CO2 da atmosfera, o CO2 na presença de matéria orgânica, ele é altamente favorável para a minha planta. Altamente favorável para a planta, beleza? Vamos lá, outro ponto. Solos apresentam maior capacidade de absorção de água, reduzindo o escoamento e assim a erosão. Então funciona assim. Se eu faço plantio direto, ou eu falo plantio direto, entendem? Já sendo como uma agricultura conservacionista em si, beleza? Então, se eu estou no plantio direto, eu tenho uma palhada ou tenho a planta viva na superfície do solo. Eu não tenho solo nu, beleza? Como eu tenho o tempo todo uma palhada, ou as plantas, eu tenho uma rugosidade do solo. Então o escoamento de água numa superfície com plantas, ele é mais lento do que o escoamento de água quando eu estou com o meu solo nu.
Se eu tenho um aumento na velocidade da água, eu tenho um aumento na energia cinética dessa água que vai propiciar a erosão. E é isso que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas, em suma, se eu promovo a agricultura conservacionista, a água ela tende a infiltrar mais e a escorrer menos. Se ela escorre menos, eu tenho menos erosão. E erosão vamos estudar muito isso aí. Outro ponto positivo da agricultura conservacionista é que possui o mesmo rendimento da agricultura intensiva, só que é muito mais sustentável, né? E a gente ainda, claro, só o plantio direto é uma coisa, agora o plantio direto, de repente, numa integração agro-silvio-pastoril, a gente coloca lá o componente árvore, a gente coloca o componente animal, então a gente está com o mesmo rendimento que a gente teria numa agricultura convencional, a gente está propiciando um equilíbrio muito maior para o ambiente, né? Isso é extremamente recomendado. Agora a gente vai pegar toda a agricultura conservacionista, vai tirar um pedacinho que é cobertura vegetal. Vamos estudar um pouquinho mais detalhadamente a cobertura vegetal em si, beleza? Primeiro, o que é a cobertura vegetal? Bom, a agricultura conservacionista ela pressupõe a cobertura permanente do solo. Eu não exponho mais aquele solo, principalmente a radiação solar, que é aquela história, vai aumentar a taxa de decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos e vai liberar mais CO2 para a atmosfera. Plantas comerciais ou não. Então eu posso ter plantas de cobertura que eu posso de repente utilizar o grão, ou eu posso utilizar como pastagem, ou pode ser uma planta simplesmente para tombamento, para manutenção da cobertura. De repente eu uso uma leguminosa para fazer uma captação de nitrogênio atmosférico pelos rizóbios e tal, toda aquela história. Mas ela pode ser comercial ou não, né? Desde que possua grande quantidade de massa seca. Então o que é a massa seca? Eu seco depois de tombada, esse material vegetativo ele ainda vai ter uma massa considerável de cobertura para o meu solo. Elevada taxa de crescimento, então a gente quer um desenvolvimento rápido, porque geralmente eu vou trabalhar essas plantas de cobertura nas entre safras, então ela precisa ter um crescimento relativamente rápido. Resistência seca ao frio, para mim utilizar aí diversas épocas do ano, né? Um fácil manejo, de repente o sistema de semeadura a lanço, que eu não precise trabalhar plantio em linha, né, para facilitar. E um dos principais é um sistema radicular vigoroso. Tá? Por quê? O sistema radicular vigoroso é o que muitas vezes vai ajudar o meu solo a manter uma boa drenagem, a formar agregados mais bem desenvolvidos. Por quê? Aquela planta, vamos pensar na drenagem, né? Aquela planta cresceu, desenvolveu raiz e morreu. Quando morreu, aquela raiz vai se decompor, mas aquele espaço que a raiz abriu vai criar um bioporo, que é o macroporo por onde a minha água ela é drenada e chega em maiores profundidades e vai sendo distribuída pelos microporos. Tá? Mas ter um sistema radicular vigoroso muito interessante quando a gente está trabalhando e escolhendo qual cobertura vegetal que a gente vai trabalhar. Então, quais são as vantagens da cobertura vegetal? Reduz taxa de escorrimento superficial, a gente viu isso lá na agricultura conservacionista, como a gente tem a palhada, a velocidade de escoamento da água é mais lento, se o movimento de escorrimento é mais lento, a gente tem menos erosão e mais infiltração de água, que é o que a gente quer. Melhora a estrutura do solo. Com maior quantidade de raízes, a gente tem uma melhor estrutura do solo por essa questão que a gente acabou de comentar, né? As raízes vão envolver os agregados e o agregado vai ficar mais bem formado. As raízes vão criar canais de drenagem de água no próprio solo, então melhora muito a estrutura do meu solo. Mantém a umidade do solo.
Então aquela cobertura não deixa os raios diretos do sol atingirem o solo, o que diminui muito a evaporação. E se diminui a evaporação, a chuva, aquela umidade do solo se mantém por um período de tempo mais prolongado. Promove reciclagem de nutrientes. O que é isso? Lembra lá que a gente falou da profundidade de raiz, né? Ter uma boa profundidade de raiz é interessante também. Por quê? Porque muitas vezes a minha planta comercial ela não atinge a profundidades de raízes muito expressivas. Então o que a planta de cobertura faz? A minha planta comercial, essa é a profundidade que ela buscaria nutriente. A minha planta de cobertura vai buscar o nutriente mais profundamente. Bom, ela vai pegar aquele nutriente que estava lá embaixo e vai mandar para as folhas, a gente vai dessecar, ela vai cair, e aquele nutriente que estava lá embaixo, quando a palhada for decomposta, vai estar aqui em cima, né? Mais facilmente disponível para a minha planta. Então as plantas de cobertura, além de tudo, elas promovem uma ciclagem daquele nutriente que está de repente numa profundidade que a minha planta comercial não conseguiria buscar. E o nome disso é ciclagem de nutriente. Isso é muito interessante quando a gente trabalha aquela integração agro-silvio-pastoril. As árvores, o que elas fazem? Bom, eu tenho lá o eucalipto, a raiz dele está muito profunda. E ele está usando aquele nutriente que ele está buscando lá embaixo e está desenvolvendo folha. Essa folha está caindo no solo. Esse nutriente que está caindo ali, ele veio de repente de 1,5 m de profundidade, 2 metros de profundidade. Da onde, quando que a minha planta comercial ia ter esse nutriente disponível? Nunca. Mas por meio da árvore no ambiente de produção agrícola, eu consigo fazer essa ciclagem desse nutriente. Isso é um conceito muito forte na agroecologia, né? Mas pode ser muito bem empregado na agricultura convencional, né? Num sistema mais conservacionista também. Aumenta a matéria orgânica do solo, a gente já viu, né? A planta vai captar o CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese, vai gerar massa verde, essa massa verde a gente vai tombar e esse material vai ser decomposto e vai se transformar em matéria orgânica do solo. Estou tirando o CO2 da atmosfera e aumentando a matéria orgânica do solo. Muito bom. Controle de plantas espontâneas, isso aí vocês já sabem. Se a gente tem a cobertura do solo, muitas das plantas espontâneas, elas têm a quebra de dormência justamente pelo aumento da taxa de luminosidade do sol incidindo sobre o solo, aumento de temperatura. Se eu tenho a palhada, os raios do sol não estão chegando no solo. E assim aquelas raízes, aquelas sementes que estavam no banco de semente, elas acabam não sendo ativadas, né? Elas não são ativadas e a gente vai ter uma taxa bem inferior de plantas espontâneas na minha lavoura. A gente reduz até a taxa de aplicação de herbicida, o que de repente compensa aquela aplicação de herbicida que eu preciso fazer para a dessecagem da planta de cobertura. Mas vejam bem, não é toda a planta de cobertura que precisa ser dessecada também. Dependendo da planta de cobertura, ela tem um ciclo rápido e ela entra em senescência antes de eu plantar. Aí eu não preciso nem aplicar um herbicida, porque ela já vai estar seca. Só passo um rolo faca, ou muitas vezes, tem muito produtor que faz a semeadura direta sem nem tombar. Legal, né? Vamos ver também um pouquinho, muito rapidamente, dos tipos de cobertura vegetal. Tá? A gente tem alguns principais, mas vamos começar aí com as poáceas. Poáceas ou gramíneas. Tá? O que tem de especial nas gramíneas, nas poáceas? Alta relação carbono-nitrogênio. O que é alta relação carbono-nitrogênio? Tem muito mais carbono em relação a nitrogênio. Como tem mais carbono em relação a nitrogênio, a decomposição dessa biomassa é mais lenta e eu vou ter a cobertura do solo por um período de tempo maior. Né? Não sei se já perceberam na lavoura, resíduo de milho dura muito mais tempo que o resíduo da soja. A soja é o quê? Uma fabácea, uma leguminosa. Bom, posso utilizar fabáceas como cobertura também.
Só que ela possui uma baixa relação carbono-nitrogênio. Ela possui menos carbono para cada nitrogênio. Isso torna esse um material mais tenro e mais facilmente degradado. Ah, Porém, aquele nutriente naquela palhada de uma fabácea, ele vai estar mais rapidamente disponível para a minha planta. Então a gente tem prós e contras da gente ter uma decomposição mais rápida. O que é o interessante? Eu trabalhar com mix de cobertura, trabalhar tanto fabáceas quanto poáceas, e nada impede de eu trabalhar também com outras variedades, como a girassol, trigo murisco, isso aí no verão, né? Ou no inverno a canola, espérgo, que não são nem fabáceas nem poáceas, possuem suas famílias específicas, não vamos entrar no mérito. Alguns exemplos, então, de poáceas de verão, a gente tem milho, arroz, sorgo. De inverno, trigo, aveia, cevada, azevenha. A gente conhece mais como cobertura, principalmente a aveia ou azevenha aí, né? De fabáceas, a soja, o feijão, o amendoim e a mucuna são exemplos de cobertura para o verão. No inverno tem leguminosas de inverno também para a gente trabalhar a cobertura, de repente junto ali com uma aveia. Tem o tremoço, tem a ervilhaca forrageira. Então a gente tem, cara, se a gente pegar os manuais de adubação verde, a gente tem enciclopédias sobre espécies. O que a gente conhece? Aveia e azeveia no inverno. O que a gente tem? Páginas e páginas de possibilidades de se trabalhar aí com cobertura vegetal. E para encerrar a aula, eu mostro essa imagem para vocês aí com dois solos, um solo morto e um solo vivo. A gente tem então o que seria um solo morto, né? Um solo com pouca vida. A gente vê a coloração dele está menos escura, porque menos matéria orgânica. Então a matéria orgânica que estava presente nesse solo foi decomposta e está na atmosfera, está no efeito estufa. A gente tem raízes pouco profundas, a gente tem aquela área ali, ó, de compactação do solo, onde a água não consegue infiltrar, onde a raiz não consegue passar. A gente tem pouca cobertura do solo, a gente tem altas taxas de evaporação, a gente tem a possibilidade de ocorrência de erosão, um monte de coisa ruim. A gente tem o solo vivo. O que o solo vivo é? Ele é mais escuro, ele possui matéria orgânica, a gente vai encontrar minhoca, a gente vai encontrar uma porosidade muito maior, tanto macro quanto microporosidade. Se a gente tem mais macro e mais microporosidade, a gente tem um escoamento melhor de água, então uma infiltração de água mais eficiente e um armazenamento de água também mais eficiente. A gente tem a cobertura do solo, a gente tem uma menor evaporação da água, a gente tem uma ciclagem desse nutriente, a gente, quanta coisa a gente pode falar, né? Só olhando para essas imagens aí. Mas daí vem, né? A gente tem áreas em sistema de plantio direto que contribuem ao desenvolvimento de algumas pragas, alguns fungos, bactérias, até a lesma. Né? A gente tem o aumento de algumas doenças pelo não revolvimento do solo, pelo aumento dessa biodiversidade no solo. Porém, os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com outros desafios, né? Só que são desafios mais prazerosos de se lidar quando a gente sabe que a gente está, além de produzir alimento, auxiliando a uma agricultura mais sustentável. É com isso aqui que a gente consegue atingir aquele triângulo, né, do desenvolvimento rentável da minha lavoura, um desenvolvimento social do campo e um desenvolvimento ambiental, né? A gente ter um equilíbrio entre todos os componentes envolvidos aí na produção agrícola. Cara, na aula de hoje, então, era isso que eu queria passar para vocês. Coisa tranquila, já vamos ter provinha aí, então vamos ficar ligados. Qualquer dúvida vocês mandam para mim. Não sei se às vezes eu falo besteira, eu edito, não vejo a besteira que eu falei e vocês vêm me avisar por WhatsApp depois. Aí a gente corrige, tá bom? No demais, boa semana a todos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí, até a próxima semana. Vamos até o final do ano
bem louco com os vídeos. Vocês vão saber onde encontrar quando precisar e estiverem no mercado de trabalho. Show? Tchau, galera. Até mais. Copia.